Olá pessoal, meu nome é Nena Belchior e estamos aqui hoje para refletir mais um pouquinho sobre a palavra. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre uma mulher que o nome dela não é citado na Bíblia, mas ela vem de uma região de Sunem. Então aí tem a característica e ela é conhecida como a Sunamita. O que acontecia com a Sunamita? Ela morava nessa região de Sunem. O profeta Eliseu passava por ali quando estava nas suas caminhadas, ele ia uma vez por ano e ela dava uma hospedagem para ele, com comida, dava um lugar para ele repousar. E com o passar do tempo, ela resolveu fazer um quarto para ele. Esse quarto tinha uma mesa, tinha uma cama, para quando ele passasse por essa trajetória na cidade de Sunem, quando ele estava nas suas caminhadas, ele pudesse ter um pouco de refrigério. Com isso, o profeta Eliseu se sente agradecido e ele quer retribuir a Sunamita. Ele começa a pedir para o moço que andava com ele, Geazi, sondar ali o que essa mulher esperava, o que ela precisava, qual era a necessidade dela. Ele não consegue descobrir, porque ela realmente não tinha necessidade, ela era uma pessoa muito rica. Mas Geazi fala, profeta, tem um detalhe, eles não têm filhos e o marido dela já tem uma idade avançada. Qual a importância disso para aquela época? Não ter filhos simbolizava a maldição de Deus ou a falta da bênção de Yahvé sobre aquela família e simbolizava uma vergonha, né? Então, se Yahvé não estava abençoando minha família com uma geração, com uma descendência, logo eu seria envergonhada. Então, o profeta resolve buscar a Deus e entrega para a Sunamita uma profecia falando, olha, daqui a um ano, quando eu voltar, você já tem um filho nos braços. Ela, de primeiro, ela fala que não, porque não era para o profeta brincar com os sonhos dela, mas ela acredita naquilo. Quando o profeta volta, depois de um ano, a Sunamita tinha o seu filho nos braços e ficou muito grata por isso. A criança cresceu, o menino cresceu, a Bíblia não fala exatamente qual a idade desse menino. Um dia ele vai para o campo com o pai. Quando chega lá, o sol estava muito quente, ele põe a mão na cabeça e começa a gritar, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Passando mal, o pai pede para tirar aquele menino e levar até a sua mãe. Chegando com a sua mãe, o menino morre e ela pega o corpo do filho e coloca no quarto daquele profeta. Alguns estudiosos vão achar que esse menino teve uma insolação ou até mesmo uma meningite. E por isso uma morte tão repentina e tão rápida. E aí ela coloca o filho no quarto do profeta, tranca as portas, fala para o seu marido, olha, pede para me trazer uma jumenta, para um dos empregados trazer uma jumenta, que eu vou encontrar lá com o profeta, vou lá conversar com ele. E tinha alguns períodos determinados para ter essa conversa com o profeta. E ele fala, olha, mas não é lua nova, tipo, não é o período correto, o que você vai falar com o profeta? E ela responde para o marido, está tudo em paz, está tudo bem, fica tranquilo. E ela vai conversar com o profeta. No caminho, estou eu aqui deduzindo, não está relatado, mas provavelmente ela encontrou pessoas nesse meio do caminho, ela encontrou amigos, né? Como a gente, quando sai de casa para ir trabalhar, a gente encontra pessoas. Provavelmente perguntaram para ela, e aí, como está lá na sua casa, está tudo bem? E ela foi respondendo, está tudo bem, está tudo em paz. Quando ela chega até perto do profeta, ela vai conversar, e o funcionário, né, esse moço, esse ajudante do profeta chamado Geazi, vai ao encontro dela e fala, e aí, está tudo bem? E ela responde algo bem importante para o texto daquela época. Ela diz, isso na tradução da King James, eu gosto muito dessa tradução porque é a única que encontra essa palavra. Ela diz, Shalom, está tudo em paz. Por que é importante essa palavra no texto Shalom? Shalom, muitos de nós sabemos que traduzido é uma palavra hebraica, traduzido para português significa paz. Mas ela não é uma palavra simplesmente que diz paz como nós conhecemos.
Hoje eu estou em paz, hoje está tudo em paz, e assim falamos. Shalom, para o judeu, é como se ele dissesse: toda a prosperidade de Deus na minha vida, seja profissional, na saúde, sobre a minha família, sobre a minha casa, está tudo perfeito, está tudo ótimo, porque a paz do Senhor está sobre mim. Então é algo muito mais complexo. Só que detalhe, o filho dela estava morto. Então, que paz era essa? Que shalom era esse? Ela vai até o encontro do profeta e quando ela chega, o profeta pergunta: o que aconteceu? Ela se debruça aos pés, ela cai aos pés do profeta. E aí ela primeiro fica indignada e fala: eu te pedi algum filho quando você passou lá pela minha casa? Por acaso eu te pedi que você me desse algum filho? Então por que agora ele morre? O que você tem a me dizer sobre isso? E ela se prostra aos pés dele e começa a chorar. E aí o profeta fala: olha, vamos resolver isso. Eu vou mandar Geazi ir até o quarto, ir até lá onde está o seu filho, vai colocar o cajado e vai resolver. Ela fala: não quero assim não. O Senhor vai até lá e resolve essa questão para mim. E ela convence o profeta. E o profeta o acompanha até em casa. E aí tem todo um procedimento profético que acontece. E esse menino volta à vida. Ele tem a ressurreição. Esse texto é um texto riquíssimo, que nós depois podemos trabalhar ele em outros aspectos. Mas hoje eu queria destacar 3 atitudes da sunamita que fizeram a diferença. Primeira atitude, honra. A sunamita, nesse período que o profeta ia passando pela casa dela, ela criou um relacionamento. Eu vou deduzir que eles sentavam à mesa, que eles conversavam, que ela reservava um quarto específico para guardar, para o profeta poder descansar para seguir aquela jornada. E ela simplesmente quis honrá-lo. Fez um quarto para que ele tivesse privacidade, para que ele buscasse a Deus. Lembrando que naquela época, o profeta ele tinha o papel de intermediário de Deus. Não é como hoje que a gente vai para o nosso quarto, a gente entra na presença do Senhor e ele fala com a gente e a gente sai de lá revigorado. Não, naquela época, a intermediação era feita pelo profeta. Ela entendia que quando ela recebia o profeta, ela recebia a presença de Deus. E ela faz isso sem nenhum interesse. Em nenhum momento você vê a sunamita falando: agora vou pensar o que eu quero do profeta. Não, ela faz isso por honra, para honrar a vida do profeta. Segunda atitude, confiança. Quando a sunamita vê o seu filho morto, ela pensa: a única pessoa que pode me ajudar é o profeta. Ela não dá ouvidos ao marido, ela não dá ouvidos às pessoas que eventualmente ela pode ter encontrado, ela não dá ouvidos ao ajudante do profeta, porque ela sabia que a confiança nela estava em Yahvé, em Deus. E era o único que poderia intermediar, era o profeta. Então ela tinha confiança no Senhor, que ela tinha um problema, que ela tinha algo que fugia do seu domínio, mas que ela tinha alguém que podia intermediar. Então ela não perde tempo falando o problema para as pessoas. Ela não perde tempo se queixando com as pessoas. Ela vai direto para aquele que poderia resolver. Ela confiava no profeta. Terceira atitude, fé no propósito. A sunamita não entendeu nada. O filho foi bem para o campo, volta praticamente morto, morre nos seus braços. O que aconteceu? Ele era um milagre. E ela não aceita aquela situação, porque ela cria que existia um propósito para aquilo. Então, quando ela vai buscar o profeta, quando ela vai buscar esse intermediário de Deus, ela tem em mente que há um propósito. E ela crê, ela tem fé nesse propósito. E aí ela consegue, mesmo vendo que tudo ao seu redor não cooperava, não era um bom cenário, ela crê que Deus está no controle. E ela crê que Deus pode mudar a situação. Então há um propósito para isso. Porque pensa comigo, ela já passava um momento de vergonha de não ter filho.
Aí Deus dá um filho para ela e toma. Naquele tempo, naquela época, isso era muito específico, isso era muito significante. E ela crê que é um propósito de Deus. Então, se houve milagre para aquele filho ser gerado, haveria um milagre para ele voltar à vida. E assim as pessoas veriam como age ao Deus que ela servia. O que a gente pode tirar e entender dessa questão da sunamita? Será que pode nos aplicar para hoje? Então, primeiro, será que nós temos honrado as pessoas que têm andado conosco sem intenção? Quero pôr aí um parênteses. Será que nós temos honrado as pessoas que estão ao nosso redor? Quero aí fazer uma observação. Honra não é bajulação. Eu não preciso bajular as pessoas. Honrar é dar o melhor por ela ser o que ela é, por ela fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. Será que temos feito isso? Segundo, será que temos confiança no Senhor? Será que temos confiança? Será que temos confiança no Senhor? Hoje, se a gente abrir as nossas redes sociais, parece até um muro das lamentações. Todo mundo murmurando, se queixando, reclamando. Será que realmente no período de dificuldade nós corremos para as pessoas, para as redes sociais, para nos lamentar, para murmurar? Ou nós corremos para aquele que é capaz de resolver o nosso problema? Só Deus é capaz. Com uma diferença, hoje nós não precisamos de uma figura para ser intermediário entre nós e Deus. Depois que Jesus morreu, este véu foi rasgado e nós temos acesso direto a Deus. Quantas vezes nós não entendemos as circunstâncias, nós não entendemos o que está acontecendo, mas nós não corremos para os pés daquele que pode resolver. E a terceira atitude, será que nós cremos realmente que tudo há um propósito? Que para tudo tem um propósito? Será que nós cremos realmente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que andam de acordo com o seu propósito, como está escrito em Romanos 8:28? Será que nós chegamos na nossa fé neste ponto? É só para a gente meditar, pensar, nos avaliar, nos analisar. Essa é a nossa intenção. Precisamos, na nossa caminhada, honrar quem nos acompanha, confiar em Deus e crer, ter fé que Ele tem um propósito para todas as coisas. Então, quando te perguntarem como estão as coisas, por pior que elas estejam, responda: Shalom, está tudo em paz. Porque a prosperidade, a bênção, a saúde e todas as coisas estão sobre a minha vida, porque Deus as colocou, porque Ele a concebeu. Tá bom? Vamos pensar nisso? Shalom para você. Se inscreva no meu canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Aqui também estão todas as minhas redes sociais para você poder me acompanhar, ok?